Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu confesso que hoje eu não consegui fazer uma devocional mais cedo, mas eu não queria ir dormir sem ter esse meu momento. E eu parei então agora, como vocês podem ver, as crianças já dormiram. E eu parei então pra fazer uma devocional. E Deus tem falado muito comigo sobre santificação. Muito, muito comigo. E eu parei, estava ali fazendo uma devocional. Enquanto eu fazia uma devocional, o Senhor foi trazendo à minha memória coisas em mim que ainda precisam ser santificadas. Seja que eu preciso liberar perdão, que eu preciso perdoar, coisas que ainda ficam remoendo dentro de mim, ou até mesmo hábitos em mim que ainda insistem em estar aqui. E eu comecei a ler a Bíblia e nisso foi aquela coisa que veio um versículo, e esse versículo eu sentia como se fosse Deus me respondendo. Ali em Levítico, no capítulo 10, no versículo 10 e 11. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor deu-lhe por meio de Moisés. Aí, naquela hora, eu senti como se fosse o Senhor dizendo comigo: minha filha, tu precisa começar a separar aquilo que cabe e aquilo que não cabe, aquilo que pertence, aquilo que não pertence, aquilo que já foi a estação e aquilo que é o tempo de estar. Aí eu segui lendo. Quando chegou no capítulo 11, no versículo 44 e 45, ele fala: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move e rende ao chão. E no lugar de qualquer animal, vamos substituir por algo mais atual, quem sabe? Não se torne impuro com qualquer aliança, não se torne impuro com qualquer mesa que tu te senta, não se torne impuro com qualquer vício, não se torne impuro com qualquer hábito, não se torne impuro com qualquer palavra, não se torne impuro com qualquer coisa que tu assiste. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, ele repete: sejam santos porque eu sou santo. E na hora que eu li o versículo 44, a primeira frase, onde ele diz: consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, a palavra que veio na minha mente foi santificação. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que é a santificação. Mas eu acho que aqui isso fica muito claro. A santificação é a gente se consagrar. Se consagrar é o que? É se colocar perante Deus. Se entregar diante de Deus. E quando eu digo isso, naquela época, quando eles consagravam algum alimento, eles não apenas colocavam aquilo diante de Deus, eles rasgavam aquilo diante de Deus. Eles traziam para fora tudo aquilo que tinha dentro, os órgãos, as gorduras, eles esmiuçavam aquele animal diante de Deus. E eu sinto que quando Deus fala para nós, consagrem-se, Ele está dizendo: se rasguem diante de mim, entreguem diante de mim, apresenta diante de mim aquilo que está aí dentro. A nossa gordura, os nossos órgãos, ou seja, a nossa sujeira, a nossa podridão, aquilo dentro de nós que está tão escondido, que fica como se fosse uma leve lembrança, um leve pensamento que vem à nossa mente, como uma flecha durante o dia, uma seta do maligno. Aqueles pensamentos que já não condizem mais com quem o Senhor nos chama para ser hoje. Se consagra diante de mim, ou seja, traz a luz diante de mim, entrega diante de mim, coloca aos meus pés isso. E sejam santos. O sejam, ele está falando sobre o agora, sobre a mudança de comportamento, sobre não cair nas mesmas coisas, sobre não repetir as mesmas coisas, sobre não ficar girando em círculos, sobre não estar cometendo o mesmo padrão de comportamento. E por que que a gente tem que ter essa mudança? Por que que nós temos que ser santos? É porque Ele é santo. Porque Deus é santo e por isso nós devemos ser santos.
Não porque nós somos bons, não porque nós somos dignos, não porque nós somos merecedores, não porque nós somos especiais, mas é porque Deus é santo, Jesus é santo. E aí eu fui ler lá em Marcos, no capítulo 13, onde Jesus fala assim, no versículo 13, capítulo 13: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a hora que a gente lê esse capítulo, se tu vai ver o contexto geral ali, ele tá falando do fim dos tempos, ele tá falando que aquele que perseverar buscando o Senhor até o fim será salvo. Mas se a gente vai ver, se a gente vai mais profundo, ele tá falando também que aquele que continuar firme na fé até o fim será salvo. Que aquele que passar pela porta estreita será salvo. E como diz a porta estreita, é sobre renúncia, é sobre a gente não cair sempre no mesmo lugar, é sobre a gente não se manter na nossa zona de conforto, é sobre a gente não ficar acomodado espiritualmente, é sobre entrega, é sobre a gente se entregar, é sobre a gente querer mais, é sobre a gente não ficar refém da comodidade espiritual, porque hoje em dia se fala tanto sobre um evangelho de prosperidade, um evangelho de interesse, onde nós buscamos a Deus por interesse, a gente busca a Deus por interesse, seja de prosperidade financeira ou de prosperidade daquilo que nós queremos. Eu quero ter um casamento restaurado, eu quero ter não sei o que. A gente busca a Deus por interesse, mas Deus não nos quer por interesse, Deus quer a gente por inteiro. Deus quer a gente porque Ele enxerga em nós graça. Ele enxerga em nós algo que nem a gente é capaz de mensurar. E Deus quer a gente porque Ele sabe quem nós temos a capacidade de ser em Jesus. Só que para a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a gente possa viver a vida abundante que Ele tem para nós, é preciso que a gente dê lugar ao Espírito Santo. É preciso que a gente diminua, porque não é pela nossa força que nós somos santificados, não é pela nossa vontade que nós somos santificados, não é por algo que a gente faça que nós somos santificados. É um caminhar, é entrega, é renúncia. É quanto mais a gente busca, quanto mais a gente entrega, quanto mais profundo a gente vai, mais a gente diminui, mais a gente dá lugar ao Espírito Santo para que Ele cresça em nós e através de nós, para que Ele tenha lugar, para que Ele tenha liberdade em nós e através de nós. É como se a gente tivesse um dosador, sabe? E conforme a gente vai diminuindo o espaço do ar, que é a nossa alma, o nosso ego, o dosador não, perdão, a seringa, a gente vai diminuindo o espaço do ar, do nosso ego, da nossa alma, das nossas vontades, dos nossos pecados, da sujeira que tem dentro de nós, você aumentando o espaço do líquido. Aquele líquido é o Espírito Santo que vai nos enchendo e preenchendo. E é assim que Ele cresce, que a gente diminua. O Senhor tem falado comigo sobre santificação e eu achava que eu já estava num outro patamar, eu achava que eu já estava num nível assim de, nossa, eu me converti, eu tô indo pra igreja, nossa, de vez em quando o Senhor me usa para falar umas palavras bonitas para alguns amigos, para algumas pessoas, aquela coisa de usar no momento certo, no tempo certo, mas não é sobre mim, é sobre o momento que Deus quer usar. E Ele usou até uma mula. Quem sou eu na fila do pão? Isso não é sobre mim, é sobre Deus. A questão é que quanto mais a gente caminha com Deus e que a gente se coloca à disposição, mais Ele mostra o quão falho e pecador a gente ainda é. Porque sempre vai ter algo que a gente precisa renunciar. Sempre vai ter algo que a gente precisa deixar para trás. Sempre vai ter algo que a gente precisa se limpar. Então, hoje eu tô aqui diante de vocês, convidando vocês a fazerem essa mesma reflexão que eu tenho feito, essa mesma oração que eu tenho feito. Senhor, me mostre em mim o que ainda precisa de santificação.
Não é fácil porque Deus mostra. E eu acho que isso é o mais bonito, porque Ele nos ama tanto que Ele mostra. E Ele nos dá a oportunidade de fazer um novo plantio. Mas para isso a gente precisa deixar para trás. Para isso a gente precisa mexer na terra e tirar a raiz podre, tirar a sujeira, para que a terra possa se tornar boa, uma terra fértil, para que a nova semente possa cair, encontrar raiz e crescer. Então eu queria orar por vocês hoje. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, agradecendo ao Senhor por tirar as escamas dos nossos olhos e quebrando, Senhor, a dureza que ainda existe no nosso coração. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor todos os dias nos dá uma oportunidade de fazer uma nova semeadura. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, te apresentando cada filha Tua, Senhor, que vai ouvir esse vídeo, ouvir essa oração, clamando ao Senhor que esteja tirando as escamas dos olhos delas, a dureza do coração, que o Senhor esteja revelando para cada uma que estiver aqui com o coração disposto, Senhor, a ir mais profundo, a dar um novo passo, Senhor. Que o Senhor esteja revelando aquilo que nelas ainda precisa de santificação, Pai, assim como a mim também. Para que a nossa vida, Senhor, seja uma oferta agradável a Ti, Pai. Para que as nossas orações, Senhor, subam ao céu como oferta agradável. Para que as nossas adorações não sejam adorações vazias, por aparência, apenas da boca para fora, mas que sejam de um coração limpo, um coração rendido, um coração entregue. Pai, eu te entrego, Senhor, essa oração com o coração grato, Senhor. Porque o Senhor não deixa teus filhos confusos, não deixa teus filhos no engano. Mas muito pelo contrário, o Senhor se apresenta a nós como um Pai de amor, um Pai de graça, um Pai de cuidado, de misericórdia. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Porque o Senhor é bom e fiel e o Senhor cuida dos teus filhos. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada filha tua, Pai, que tem chegado até aqui. E que tem se colocado com o coração disposto, Pai, a enfrentar o processo para que possa viver a plenitude das Tuas promessas, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gurias. Muito obrigada por todas vocês que estão sendo um instrumento do Senhor. Para me mostrar que o Senhor, Ele está aqui, que Ele está comigo nisso. E eu abençoo a vida de vocês, para que as escamas dos olhos caiam e para que o coração de vocês seja cada vez mais rendido a Deus. Um beijão, Deus abençoe. Até mais.